nessa tarde, compartilhar o que Deus colocou no meu coração essa semana, que é muito importante para nós termos humildade. Arão, ele teve muita humildade. Quando Deus manifestou, levantou o mexicano depois do 8º dia, para erguer o mexicano levam 5, 7 dias, para erguer e para desarmar o mexicano são 7 dias. Então, depois que ergueu todo aquele processo que eles passaram, ele perdeu filhos, 2 filhos, todo aquele processo, e chegou a hora dele fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício, ele fez 2 sacrifícios, e no 3º sacrifício, que é o Corban, o que ele fez? Ele queimou o sacrifício todo, e ele achou que ele não era digno de participar daquele sacrifício, e Moshe ficou como? Muito bravo com ele. Por que você queimou todo o sacrifício? E quando Moshe ficou bravo com ele, ele falou: por quê? Eu achava que eu não era digno de participar desse sacrifício. E quando ele falou isso para Moshe, o coração de Moshe se alegrou. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Arão ficou envergonhado por quê? O episódio do bezerro de ouro. Todo mundo sabia do bezerro de ouro. Então Arão falou assim: olha, como que eu posso ser o sumo sacerdote? Como que eu posso ser essa pessoa e fazer um sacrifício? Eu acho que eu não sou digno e eu não mereço. Interessante a gente entender que o Corban, que é o sacrifício, qual que é a função do Corban, do sacrifício? O Corban, o sacrifício, ele tem a função de aproximar, aproximação. O Corban, o sacrifício, ele quer dizer aproximar, lutar e guerrear. Segundo os nossos sábios, no Midrash dessa porção, eles falam que o Corban, ele está ligado às nossas emoções. Você não consegue fazer um sacrifício para Deus sem aproximar dele, lutar para que seja feito e guerrear contra o Yetzirará. Se você não passar por esse processo, você não consegue chegar até a Deus. O que é aproximar? Quando nós rezamos pela manhã, nós falamos com Hashem, Elohim, e nós fazemos o processo de aproximação com Deus. Depois que nós fazemos a reza da Midá, e a gente faz essa aproximação. E olha o que nós falamos para Deus. Deus, nosso e Deus de nossos pais, que a nossa oração chegue até a tua presença. Não te esquives de aceitar a nossa súplica, pois não somos tão arrogantes e obstinados que possamos declarar diante de ti, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que somos justos que não pecamos, mas pelo contrário, nós pecamos e nossos pais também pecaram. Quando se aproxima para Deus, você tem que ter o quê? Humildade. Você tem que saber que você errou. A aproximar é olhar para dentro de si mesmo. Segundo os nossos sábios, toda tefilá, se não houver uma aproximação, se você não souber quem você é e diante de quem você está, a sua reza é algo frio. Você tem que saber que você não é digno, porque você pecou. Você e seus pais. Nós pecamos, nós erramos. Mas só que Deus, ele é um Deus bondoso, misericordioso. Qual que é o nome de Deus? Bondade e misericórdia. Quando você aproxima de Deus, você tem que saber que você não tem mérito nenhum. Mas só que Deus, ele é bondade e misericórdia. É um Deus que está esperando por você de braços abertos. Então Deus esconde de quem? Deus esconde do soberbo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas limitações. Mas Deus quer que você aproxima dele
sem essa vestimenta de arrogância, com humildade. Deus, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que perdoa. Aí você faz essa aproximação, e quando você faz essa aproximação com Deus com humildade, e você recebe o abraço de Deus, que é bondade e misericórdia, você consegue lutar contra o seu instinto, o Yetzer-Hará, contra o Ra-Satã, o nosso inimigo, que levanta contra nós todas as manhãs. Nós nos rezamos pedindo a Deus para tirar o mal vizinho, tirar os maus pensamentos, mas eles vêm. O mau pensamento vem e ele vai ter que lutar. Você está saindo todo feliz, conectado com Deus. Aí de repente, você vê uma mulher bonita e pensa bobagem daquela mulher, perdeu o seu dia, perdeu a sua conexão. Assim, só de olhar uma mulher assim, porque as pequenas pedras derrubam o homem, a sua mente. A conexão vai derrubar uma coisa grande, é uma coisinha pequena, é uma mini saia, é um calção curto, é um homem bonito, é uma mulher bonita. Alguma coisa tira você do seu foco. Ah, Silas, mas eu já passei dessa fase. Não passou, não. Enquanto tiver um coração batendo aí, você está. Fique esperto, você tem que lutar. Enquanto você tiver vida, você vai ter luta e dificuldades. E por que essas dificuldades existem? Fala assim, para eu fazer um sacrifício para Deus, para eu levar o meu corban. Porque Deus colocou eu e você nesse mundo, e o mundo está em construção, e Ele quer ver a sua melhora. Ele quer saber que você evoluiu, que você melhorou. Então você tem que lutar, essa luta é diária. É uma luta que você tem uma necessidade, você pode falar uma mentira, é uma luta de uma lachurrará. Às vezes você gosta de alguma coisinha, às vezes você não é tão justo, às vezes você recebeu um troco a mais, você fala, vou devolver não. Essas lutinhas, isso acontece com a gente. Às vezes você pode fazer uma bondade, você não quer fazer. Às vezes você tem preguiça. Aí você vira para Deus e fala assim, Deus, eu pequei, eu traí, eu roubei, eu falei linguagem mil, cometi muitas iniquidades, pratiquei o mal. Você tem que falar isso para Deus. E me ajuda a lutar, Deus, contra o meu mau instinto. Eu tenho que lutar contra isso. Deus, meu filho é muito chato, eu gosto do meu filho. Que menino chato. Maldiçoa o filho, que menino é chato. Maldiçoa o marido, maldiçoa a mulher. Quer estar chata, é chata mesmo. Então você ficou aquele momento. Mas só que essa chatice, Deus colocou na sua mão uma oportunidade de correção. Olha que interessante. Então, quando você aproxima de Deus, você é acolhido, você consegue, quando você está num ambiente que te acolhe, que te abraça, quando você se sente abraçado por Deus, amado por Deus, você não esconde nada, você fala das suas fraquezas, das suas limitações, das suas dificuldades. Deus quer que nós falamos com Ele as nossas dificuldades. Deus importa com todos os seus sentimentos e suas emoções. Por mais baixos que sejam, Deus importa por eles. Porque se você tem esse desejo, e se você tem essas dificuldades, aí tem um processo de elevação e de restauração para você lutar. Então nós temos que lutar diariamente contra todas essas forças. E o grande Arão, o nosso sumo sacerdote, e ele tinha essa luta, essa vergonha. O Eterno já tinha perdoado Arão há muito tempo. Deus não sabia disso mais não. Deus sabia o que você fez, os seus erros. Se você aproximou, Deus já te perdoou. Até chuvar apaga todos os nossos erros. Os nossos erros são lançados aonde? No mar do esquecimento. Assiste a aula de quarta-feira, maravilhosa. Você tem que lançar os seus erros. Eles foram lançados no mar do esquecimento. Mas o que existe? O Yetzer-Hará, que ele vai lembrar você que você errou, que você foi falho, que você não é digno. Aí você fica paralisado. Você precisa fazer o quê? Chutar o balde e falar, o Eterno me perdoou, eu não tenho nada em vergonha. Eu ando de cabeça erguida. Porque tudo aquilo que eu causei mal a alguém,
eu vou restaurar. Olha que interessante a Torá. Deus nos perdoa e nos ensina como andar com elegância. Se você errou com alguém, vai lá e restitui. Você tem que restituir. Deus te perdoou. Eu roubei um carneirinho. O que Deus fala? Você está perdoado, mas vai lá e dá 5 para quem se roubou. É muito fácil. Anda com elegância, com a mente livre. A pessoa vai passar a falar bem de você. O Silas roubou um carneirinho meu, mas só que ele trouxe 5 para mim. Ele estava num processo difícil, mas ele me restaurou 5 vezes mais. Que ele volta aqui, pega e desce para ele devolver 50, né? Entenda que o processo, ele muda o seu patamar. Daquela pessoa que me roubou, se torna uma pessoa que me abençoou, que me restituiu 5 vezes mais. O Eterno nos restitui várias vezes mais. Mas para você restituir mais, você tem que entender esse processo. Nós temos que passar por uma limpeza mental para a gente entender. Porque como muitos de nós viemos de uma outra filosofia religiosa, que bastava a gente levantar a mão e está tudo bem, não está bem. Eu matei uma pessoa, agora eu chego aqui e dou testemunho que lá na cadeia eu fui salvo. E a família lá que eu tirei? O que está acontecendo com eles, que eles estão sofrendo? Então eu tenho que pensar no outro. Então esse processo de luta que nós temos é um processo que a gente tem que entender que nós temos que restituir. Por isso que nós lemos o Salmo 95 no Shabat, que fala assim: não sejais como os vossos pais, que erraram lá na situação do maná, e por isso eles não entraram, não foi? Então o que acontece? Você tem que entender que Deus te deu um núcleo familiar difícil, e esse núcleo familiar você tem que restaurar ele. E quando você erra nesse núcleo, você tem que restituir esse núcleo. Então você já pode ter falado muitas coisas. A gente fala do filho, fala do cônjuge. Então você tem que restituir isso através de quê? Da sua boa fala. Consertar. Você tem que pedir desculpa. Você tem que ser gentil. Você tem que ser gentil na sua casa. Você não pode deixar de ser gentil na sua casa. Você tem que ter gentileza na sua casa. Ser gentil na rua é fácil. Ser gentil lá no garçom, quando você está no restaurante, ele traz água para você, você fala muito obrigado. Eu quero uma coca, ele te dá uma coca, muito obrigado. Paga a conta por 10%, fala muito obrigado. E na sua casa, você não lava nenhum copo. Errado. É na sua casa que você tem que ter um processo de gratidão, de reconhecer obrigado. Obrigado que você fez café para mim. Obrigado que você comprou o pão. Obrigado que você fez o arroz. Elogiar o arroz. Pode estar salgado, mas está gostoso. Está queimado, mas está gostoso. Tudo é gostoso que fez para você. Você foi servido. Entenda o processo. Você tem que ser grato pelo aquilo que foi servido para você. Porque o que acontece? O Eterno criou um núcleo para a gente, um núcleo de restauração, e que ele tem que ser valorizado. Você não pode só criticar, você tem que elogiar. Você não pode estar num ambiente que você só massacra, você só bate. Você tem que reconhecer. Por isso que a filosofia judaica era tão interessante, que até quando você quebra um objeto na sua casa, você não xinga, você grita mais alto. Olha como que as coisas são diferentes. Quebrou alguma coisa, mais alto. Boa sorte, está chegando alguma coisa. Tem coisa nova para nós. A gente tem que lutar todos os dias. Você não aproxima de Deus, você não faz o seu sacrifício, se você não mostrar suas falhas, as suas dificuldades, e aonde você tem que melhorar. Eu tenho que melhorar todo dia, eu esforço para melhorar. E a Soraya às vezes fala comigo assim: eu não quero ficar tão chato assim como você. Eu falo: não, mas eu vou me esforçar, porque eu sou chato. Se eu não melhorar, eu vou ficar chato, mais chato ainda. Então eu tenho que lutar. Nós temos que lutar, e é difícil, menino. Não é fácil, Adriano. Porque o núcleo que nós estamos é esse núcleo que precisa ser restaurado. É nesse núcleo que você tem que guerrear. E se você não é simpático no núcleo que você está, você não consegue guerrear, porque você não é respeitado.
Você só consegue ser respeitado aonde você tem humildade, aonde você é servo. Aonde você não é servo, você não é respeitado. Como assim, Silas? Todo aquele que serve, ele é bem recebido. Todo aquele que só vem a nós, todo mundo corre dele, ele não faz nada. Sabe, então, nós somos servos de quem? Nós vamos resgatados para quê? Para servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Servindo os filhos dele. Nós temos que servir os filhos de Hashem. E essa é a função, a nossa função de guerrear. Por isso, a guerra, ela está aqui na nossa mente. É vencer o Yetzirah. Você precisa vencer as suas emoções, as suas raivas, os ódios que ficam implantados na nossa vida, as frustrações que nós carregamos, não nos deixam viver. Eles roubam a presença de Deus. Esse momento gostoso que nós passamos, de cantar a Shekhinah de Deus sobre nós. Mas se você não se aproximar, se você não lutar e guerrear, essa presença vai embora. Porque Deus é santo. Soraya começou falando da santidade de Deus. E o que é santidade? Cumprir mandamentos. E qual que é o principal mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. E qual que é o principal mandamento? Amar a mim mesmo. Conhecer as minhas imperfeições. Porque assim como eu conheço as minhas imperfeições e tenho compaixão de mim, eu posso ter compaixão do outro. Se eu não me conheço, eu saio chutando balde, batendo em todo mundo. Não tem gente que xinga todo mundo, grita com todo mundo, é sem educação com todo mundo. Tem gente que é terrível. Hashem não pode estar sobre você, porque Hashem é um Deus de paz, é Shalom. Aonde Ele está é restauração. E esse é o processo. E nós precisamos guerrear contra esse inimigo. Arão precisou lutar com esse inimigo. Arão estava no Santo do Santo, o lugar mais sagrado. Ele fez o sacrifício, mas a mente dele falou para ele: olha, como que você vai participar desse sacrifício? Você lembra do bezerro de ouro? Você não é digno. O que foi mais importante nesse momento? A presença divina, Shekhinah, ou a voz do Yetzirah, a emoção? Essa vozinha que fala no nosso coração. E todas as vezes que nós escutamos essa voz, nós erramos. Você tem que lutar consigo mesmo para não perder essa conexão. É muito difícil não perder essa conexão. E os nossos sábios dizem, nesse estudo, uma coisa que eu achei maravilhosa, que até então eu não entendia, que eles falaram: não adianta você ter uma alimentação kasher, trazer para dentro o kasher, se o que está dentro de você é impuro, que vai contaminar da mesma forma. Você só traz o puro depois que você limpar por dentro. Você limpa por dentro para trazer o puro para elevar-se. Então, trazer o puro no impuro, você vai fazer com que o puro se contamina dentro de você. Se você não limpar por dentro, não adianta ter uma alimentação kasher. Eu falei: ó, que coisa. Aí eu trouxe um outro pensamento que eu entendi. Por isso que Deus deu essas leis para quem? Para o seu povo, para aquele que é limpo por dentro, tem uma mente pura, que está fazendo a função de Deus, da construção do mundo. Ele não pode contaminar. A carne dele tem que estar se alimentando de coisas puras, porque ele é puro. Para o impuro, o sujo está sujando mais, não faz diferença. Mas para nós, eu falei: gente, que interessante. Eu não sabia disso. Olha, parece um processo, né? Eu falei assim: olha, muita conexão agora, eu entendi por que, então, que tem as leis alimentares nessa porção de Shemini. Parece que faltou assunto, né? Se você faltou assunto, eles colocaram: não, porque quando você é puro por dentro, você não pode trazer nada impuro para dentro. Mas quando você é impuro, você só leva coisa pura para fora também. Nós temos que limpar por dentro.
Arão precisou se limpar. Moshe foi lá e ajudou a limpar. Deus escolheu quem para fazer o sacrifício? Arão. Arão foi escolhido para esse sacrifício, para perdão de todos, para a purificação de toda a casa de Israel. Quem foi escolhido? Foi Arão. Mas a emoção falou para ele: você não é digno, porque você fez muitos dos seus irmãos morrerem através do bezerro de ouro. E a Shekinah lá, e ele: eu não sou digno. Deus matou os meus filhos, e se eu morrer também, será que eu vou morrer? Entenda de quem que eu estou falando? De Arão. Deus estava lá com eles, a Shekinah estava lá, mas ele precisou limpar por dentro. Todos nós precisamos limpar por dentro. Entenda isso, limpar por dentro. É limpar aonde? É na família, é no seu núcleo. Aonde que Arão estava? Na família. Você limpa é na família. Se a sua família é contaminada, não ajuda. Você tem que limpar a família. Você tem que ser a luz da sua casa. E isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque a luz está na mulher e nós não queremos ouvir a mulher. Fica muito difícil. Né, seu Pires? A luz está na mulher, a gente não quer ouvir a mulher, a gente toma a bomba. Cria o caos. Mas nós precisamos limpar e entender que Deus criou a forma, a lógica. E nós precisamos seguir. E às vezes a gente erra feio por coisa boba. Meu aniversário, eu almoço na minha mãe faz almoço pra gente, cada ano é para todo mundo. Aniversário, a mãe faz um almoço, vai almoçar. A senhora virou para mim: Silas, fala com sua mãe, você gosta de lasanha, sua mãe pode fazer massa para você. E eu gosto de surpresa. Ela falou a semana toda, eu não liguei. Cheguei para o almoço, meio-dia. A mãe fez aqueles monte de travessa lá de lasanha, eu plena peça. Eu não posso comer. De quem que é o erro, seu Pires? De quem que é o erro, seu Pires? Meu. É meu. Por que eu não escutei? Por que eu não avisei? Por que eu não avisei? Porque eu não quis escutar minha esposa. Então, assim, a gente tem que entender. É muito fácil a gente chegar aqui e falar para vocês o que fazer. Mas a gente tem que ter essa prática, entendeu, seu Pires? Não adianta a gente falar, porque tem coisa que você fala assim: semanal, você não sabe. Você não sabe. Deixa que eu sei. Mas não, Deus deu esse presente para a gente. E a gente tem que desfrutar desse presente. E às vezes a gente sente menosprezado se a gente ouvir a mulher. A gente acha que ela está sendo chata. Mas não, a gente tem que aprender a ser gentil aonde? Em casa. Ter ouvido. Isso acontece só com Silas? Não. Aconteceu com o nosso pai Abraão. E nós precisamos aprender com ele. Quando Sara falou com ele: manda esse menino embora, não vou mandar nada. Esse filho é meu, vai ficar aqui. Eles vão ficar aqui. E Deus falou assim: vem cá, Abraão, escuta a Sara, viu? Fala nisso mais não. Escuta a Sara e manda esse menino embora e feliz. O que ele fez? Mandou o menino embora. Então tem hora, tem situações que nós não queremos ouvir. A gente precisa ouvir. E por que que Deus fez isso com a gente? Porque Deus escolheu cada um de nós. Como Deus escolheu Arão para trazer a Shekinah e levar o perdão, o sacrifício de perdão para toda a comunidade de Israel, Deus escolheu a mim e a você. Mas nós precisamos nos limpar. Nós precisamos mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque muitas vezes os nossos sentimentos e as nossas emoções nos jogam no chão. Embaraça a nossa vida. Muitas coisas que nós erramos feio é por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas emoções. E nós precisamos limpar essas emoções que estão de dentro de nós e deixar Deus trabalhar em nós. Porque senão Deus não letová nunca vai acontecer na nossa vida. Como se você vai falar: isso também é para o meu bem? Se você não mudar por dentro, mudar os seus sentimentos e as suas emoções. Você não pode ser uma pessoa presa em si mesmo. Muitas vezes nós perdemos oportunidades e falamos assim: eu não quero. Sabem por quê? Nós temos medo de errar. O nosso orgulho
não permite que nós façamos algo. Porque você fala assim, eu não posso falhar, vou ser ridículo. E se eu não der conta? Isso é orgulho. Nós não podemos ter orgulho. Nós não podemos ser presos em nós mesmos. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades que chegam até a nós são oportunidades que Deus está trazendo para nós. Esse é o mês das portas. Esse é o Shabat das portas, de abertura de porta. Mas se você não aproveitar a oportunidade, se foi, a porta chegou a chave, mas você não conectou, não chutou a porta, não entrou. Às vezes você tem a chave, mas está travando. Chuta a porta, joga grafite. Abre a porta, tem que passar. Tem que passar por essa porta. Você não pode falar, eu não quero. Você tem que falar, eu vou pensar como fazer. Sempre que chegar uma oportunidade, fala, eu vou pensar como fazer. Eu vou pensar como eu vou fazer. Não diga eu não quero. Você vai falhar 1, 2, 3 vezes. Se nós temos luz aqui, uma pessoa tentou mais de 100 vezes para que conseguisse chegar nesse processo. Olha aquela luz amarela lá forte, feia. Olha como já está aqui essa luz de LED. Então o que acontece? Tudo você tem que tentar. E você tem que controlar seus sentimentos e emoções. Quantos de nós já perdemos oportunidades maravilhosas por coisa boa? Quantos de nós não já perdemos uma boa noite de amor por causa de bobeira, de ciúmes, de coisa boba? Você estava tudo preparado, uma noite maravilhosa, por um olhar fora, o outro ficou com ciúme e acabou tudo. Quantas vezes você está preparado para sair, o menino entornou um copo, você deu uma surra no menino e falou, não vou mais, porque o menino entornou um negócio e perdeu uma oportunidade de sair de lazer. Gente, isso acontece demais. Isso acontece demais. Você vai para uma festa e por nada, alguém fala, sei lá, bobeira, botar com raiva, ciúme bobo. Não pode. Homem com ciúme terrível. Emoção feminina. Ciúme não é para homem. Quem tem ciúme é mulher. E Deus colocou isso lá em Eva porque as mulheres são inteligentes. E se elas não tivessem essa dependência emocional dos homens, nós estávamos... Então, Deus colocou nas mulheres essa fragilidade de ciúme, de ter ciúme de uns homens que não valem nada. Um homem fala assim, a mulher tem ciúme, o que vai querer esse carro? A mulher tem ciúme, mas foi uma fragilidade que Deus deu às mulheres para que as mulheres pudessem tolerar esses homens, cabeça dura. Tinha que ter, senão a gente não aguenta, né? Senão as mulheres não aguentam. Deus tinha que colocar essa mola nas mulheres, senão a gente estava perdido. Com essa mola ainda elas estão pilotando um avião. Então a gente tem que ficar esperto e entender que as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles estão tirando a nossa alegria e a Shalom Bait da nossa casa. Quer Shalom Bait? Quer uma noite legal? Elogia sua esposa, elogia seu marido. Não fica com bobeirinha, ciúme bobo. A gente não pode, né, sobrinhos? Não pode. Minha mulher é linda, maravilhosa. Eu era ciumento extremo, Deus teve que me curar. Ainda eu sou muito ciumento. Mas eu aprendi a trabalhar essas emoções negativas. Sabe por quê? Porque quando eu fico com ciúme, eu brigo com a minha esposa. Eu fico com raiva dela. Ela não tem nada com isso. E eu tenho que dominar essa emoção. E é uma emoção feminina. Porque Deus colocou em nós o vigor. Deus colocou em nós o domínio. Para a gente dominar, amar, abraçar. Ter uma boa pegada, né, seu Deus? Isso Deus deu para a gente, a boa pegada. Então a gente tem que usar disso. Não usar das nossas emoções femininas. E sabe por que está acontecendo isso? Também esses processos todos que nós estamos vivendo, a sociedade está mudando os valores. Olha lá para o seu vovô, seu bisavô, quem teve vô. Eu tive um vô maravilhoso, Baruch Hashem. Então, o respeito, o cuidado que ele tinha com a minha avó já velha, meu avô com carinho. Eu amo meu avô era uma pessoa maravilhosa. Então, assim, esses exemplos estão tendo mais, sabe, sobre isso. Eu me preocupo com isso, eu falo assim, eu queria ser um avô como meu avô foi, e eu não sou. Eu queria ser esse avô legal, eu não sou.
A gente precisa ver essa geração nova. É difícil falar isso, né? Hoje, esse processo, a gente está perdendo isso. Não é ser, como que eu vou falar? Assim, não é machismo, mas assim, é cada um no seu local, cada um no seu propósito, na sua função, entendeu? De respeito. Então, se existe um ambiente de respeito, existe um lar. Para ter um lar, precisa ter um ambiente de respeito. E para ter esse ambiente de respeito, eu tenho que querer ser luz. Eu tenho que querer brilhar nesse ambiente. Eu tenho que querer servir nesse ambiente. A gente precisa servir nesse ambiente. E ser exemplo. E muitas vezes nós perdemos a nossa oportunidade porque nós fomos rejeitados em algum momento da nossa vida. E nós não temos força para o novo caminhar, para uma nova proposta que Deus tem para nós. Se você foi rejeitado, lembra que quando você foi rejeitado, Deus estava treinando você para que você possa estar em lugares altos. A pessoa que quer liderar, ela tem que aprender a ser rejeitada. Ela tem que aprender a ouvir críticas. Vocês acham que nós não ouvimos críticas? Demais. Vocês acham que a gente não ouve críticas pesadas, ofensivas? Então tem pessoas, a gente é muito acolhedor, aí tem gente que ele não tem muito limite. Ele chega e fala de uma maneira agressiva. Mas você tem que entender que se Deus te colocou nessa função, você está capaz. A sua ponte aguenta qualquer tranco que passar por cima. Então, aonde Deus te colocou, você aguenta o tranco. Entendeu? Papai e mamãe, aguenta o tranco. Entendeu? Olha que legal. Você é pai, você aguenta os trancos. Você é marido, você aguenta os trancos da sua mulher. Então, você tem que aguentar. Deus te escolheu para estar ali. E você tem que ser esse suporte. Porque quando cai, o outro levanta. Você não pode ficar preso naquilo que te rejeitou há 350 anos atrás. Você é outro, você é um novo. Hoje nós somos novas pessoas. Hoje sua alma já está perguntada. Você não é aquela pessoa mais não. Aquele Silas que nasceu lá, não sou ele mais não. A minha alma já perguntou, vocês já perguntaram. Vocês têm que entender isso, nós estamos perguntando. Nós estamos mudando, não existe aquele sentimento lá, aquilo já acabou. Arão, você não é aquele mais não. Esse sentimento não existe. Esse bezerro de ouro não existe mais em você. Hoje você é o sumo sacerdote. E eu que quis você aqui. Hoje você está aqui, Deus quis você aqui, para você cumprir a sua função. E você aguenta os trancos. Todos os trancos que chegam até você. Você aguenta. Porque Deus escolheu você para ser esse suporte. Para o Evangelho. Deus capacita também. Capacita. O salmista fala: Deus prepara as minhas mãos para a batalha, para a guerra. Você está aqui para guerrear, para a construção desse mundo. É isso que é a nossa função. E a guerra que você tem que guerrear diariamente, toda manhã, você não pode fazer prisioneiros os seus sentimentos e emoções. Você não pode ficar preso a sentimentos e emoções. Já teve gente aqui em dia de festa fixa, que chegou aqui e foi embora, porque não gostou do lugar que a senhora pôs ela na mesa. Ela veio para sentar a uma mesa, ou ela veio para celebrar a Deus? Aí nós voltamos lá no início. Tem que ter uma aproximação. Lutar com os seus sentimentos e guerrear com a sua emoção. Você não pode vir aqui para uma festa. Você tem que saber desse processo. Você tem que lutar. Você tem que aproximar. Por que a gente tem que enfeitar com uma roupa bonita? Porque você vai encontrar com o rei. Você vai encontrar com o rei, sair para a festa. Encontrar com o rei. E você quer chegar na festa. Você quer abraçar aquele que é o dono da festa. Aproximar dele. E para você aproximar dele, como que você vai chegar? Você vai ter que lutar para chegar até aí. E quando você chegar, você vai abraçar, ter um conforto. E ele vai ver você. Ele vai ver sua veste. O rei conhece as suas feridas.
mas Ele está aqui para curá-los. Baruch Hashem. Então não carregue, não fique com sentimento. Ah, fulano olhou para mim, fulano não olhou para mim, fulano me cumprimentou, não cumprimentou, quanto é isso? Isso só são sentimentos para distanciar você de Hashem. Você é muito maior que isso. E Deus está te treinando. E se você está sendo vítima dessas emoções, porque o Eterno quer colocar você em um lugar que você vai passar por pressões. E você precisa aguentar a pressão. José sofreu pressão, por isso ele conseguiu ser o rei de Faraó, lá o rei, o sub-rei, o governador do Faraó. Então as dificuldades que nós estamos passando, Deus está te moldando. Não fique com mimimi. Essa é a geração do mimimi. Não podemos ser a geração do mimimi. Não podemos ser gentil com o nosso inimigo. Você não pode ser gentil com as suas emoções. Você não pode ser gentil com as suas fraquezas, com aquilo que te deixa triste. Você não pode ser gentil com isso. Destrua completamente esses inimigos. Destrua os seus inimigos. O que Hashem fala conosco? Fala para Moshe: destrua as dúvidas. Emoções são dúvidas. Amaleque. Tira Amaleque da sua vida. Quem precisa amar você é Hashem, e Ele ama você. O Eterno escolheu você. Você não precisa do meu amor, nem do amor de quem está do seu lado. Você tem que ser amado por Deus. E Deus colocou você aqui e te deu a estrutura. Você aguenta o tranco. As carretas que passam por cima de você, você aguenta. Fala, Baruch Hashem. Por isso que você tem esse físico. Deus destrua completamente os seus inimigos. E é interessante, algo que nós temos que levar para a nossa vida. Arão estava carregando esses sentimentos. Moshe chamou a atenção dele. Ele foi humilde e falou para Moshe. Mas Moshe se alegrou quando viu o porquê da causa. E Moshe falou: Arão, esse é um presente que Deus deu para você e para os seus filhos. Todos nós precisamos de Moshe na nossa vida. Todos nós precisamos de um Moshe que fale a verdade e te mostre o caminho. Moshe falou para Arão: Arão, me alegrei em saber que foi por isso que você não comeu. Mas saiba que esse é um presente que Deus te deu. Saiba que as emoções que estão travando, segurando a sua vida, elas têm que ir embora. Porque Deus te deu um presente. E qual presente que Deus te deu? A vida. Para você viver uma vida feliz e alegre. Aqui e agora. Baruch Hashem. Não deixa nada abalar você. Porque está escrito: o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. Enquanto o dia mau não chega, vamos nos alegrar. Alegre-se nesse dia que Deus fez. E lembre de uma coisa: quando o sentimento ruim chegar até você, quando as coisas do passado chegarem até você, lembra, todos os dias de manhã nós falamos: Deus, a alma que o Senhor me deu, ela é pura. Essa emoção não faz parte dessa alma. Essa alma é pura. E eu vou me esforçar. Eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou mostrar para o Senhor as minhas fraquezas. Eu sei que o Senhor vai me abraçar. E eu vou guerrear contra esses sentimentos. E Moshe vai falar: olha, vai desfrutar uma boa vida. Porque isso é um presente de Deus para você e para os seus filhos. Baruch Hashem. E quem são esses filhos, filhas? São todos aqueles que você encontrar pelo caminho. Porque você vai trazer a sua luz. Você vai dar um pouco de si para cada um. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. E guarde isso com... Pode vir, meu bem. E que você consiga compreender essa lição para a sua vida. Não adianta você querer uma vida kasher, uma alimentação kasher, se você está contaminado por dentro.